Valete, Marina. Museu da Pessoa, Memorial de São Paulo Futebol Clube, Laudo Natel, 10 de dezembro de 1993, Oficina Oswald de Andrade, entrevistadores Marina e Valério. Seu Laudo, qual é seu nome, por favor, completo, local de nascimento e data? Meu nome é Laudo Natel, nasci na cidade de São Manuel, no interior de São Paulo, no dia 14 de setembro de 1920. Seus pais, como era o nome deles? Meu pai chamava Bento Natel e a minha mãe Albertina Natel. E os avós, o senhor se lembra dos seus avós? Lembro. O meu avô paterno, José Natel, já falecido, e o meu avô materno, Alexandre Baroni, de origem italiana. E qual era a atividade do seu pai? Do meu pai? Não, meu pai é falecido. Faleceu muito cedo. Faleceu aos 50 e poucos anos. E a minha mãe é falecida já há alguns anos, mas ela viveu 96 anos. Qual era a atividade do senhor, seu pai? O que ele fazia? O meu pai era agricultor, era administrador de fazenda. Eu, inclusive, nasci numa fazenda em São Manuel. E ficou lá até quantos anos? Não, saí de São Manuel com 2 anos. Aí meu pai se transferiu para a cidade de Mirassol, na Araraquarense, onde também administrava a fazenda. Em Mirassol tive a minha infância e fiz o curso primário. Posteriormente me transferi para Araraquara, onde estudei uma temporada. Voltei a Mirassol e depois iniciei minha atividade como bancário na cidade de Pirajuí, no interior de São Paulo. Antes residi também em Presidente Alves, depois mudei-me para Lins e posteriormente Marília. Aí em São Paulo eu estou desde dezembro de 1945. Voltando atrás no tempo, como era a sua infância na fazenda? Olha, infância de menino pobre, né? Na fazenda, pais com profissão modesta. Eu me lembro que o meu curso primário foi feito na cidade, mas eu ia diariamente a cavalo e voltava. Fazia um percurso de 8 quilômetros. Mas foi uma infância despreocupada e feliz na fazenda. O senhor se lembra das brincadeiras que faziam as crianças? Bom, brincadeira de toda criança. Jogar futebol, encontro com os amigos, não? Uma infância normal, sem maiores novidades. E a escola? O senhor se lembra dos primeiros bancos escolares? Me lembro, inclusive, da minha primeira professora, Dona Bartira Noronha, que faleceu em São Paulo ainda há pouco tempo. E de uma escolinha particular que havia em Mirassol. Posteriormente, o grupo escolar de Mirassol, a esse tempo, só tinha até a 3ª série. Então, quando foi feita a 4ª série, quando criaram a 4ª série, meu pai também me matriculou no grupo, de modo que eu fiz 2 vezes a 4ª série ao mesmo tempo. No grupo escolar e da escola no mesmo ano. Não. Depois fui fazer exame em Araraquara, no ginásio, que era então o ginásio do estado de Araraquara, porque Mirassol não tinha ainda o curso ginasial. Fiz o primeiro ano em Araraquara e voltei a Mirassol, onde concluí o ginasial. E depois disso, como é que foi a sua vida? Olha, eu fui sempre um bancário. Eu fui funcionário de um banco, daí a razão dessas transferências de Pirajuí, de Lins. Depois ingressei em outro banco, do qual acabei diretor. Eu fui diretor durante muitos anos. Qual? Posso citar o banco, Sim, né? Eu fui claro. diretor do Bradesco. Eu iniciei a minha atividade como funcionário do Banco Noroeste. Posteriormente, junto com o Amador Aguiar, na fundação do Bradesco, nós fomos para Marília, porque a matriz do Bradesco era em Marília. E eu vim para São Paulo exatamente quando a matriz se transferiu de Marília para São Paulo. Vim no fim de dezembro, porque a atividade dela como matriz aqui em São Paulo se iniciou exatamente no dia 1º de janeiro de 46. Agora, voltando ainda atrás, de que maneira o senhor passa da escola a ser bancário?
Ocorre o seguinte, eu tinha uma pretensão de estudar Direito nessa altura. E cheguei a vir a São Paulo para fazer o exame vestibular. Antigamente tinha outro nome, mas era um exame de ingresso na Faculdade de Direito. Ocorre que, nesse período que eu me preparava para os exames, faleceu meu pai. E eu fiquei praticamente sem recurso. Então, ingressei no Banco Noroeste, mas o Banco Noroeste me mandou para Pirajuí. E com o tempo eu ganhei gosto pela minha profissão e acabei esquecendo do curso de Direito que eu almejei no início. Mas o senhor chegou a fazer um curso superior de economia? Sim, fiz economia depois, mas sempre me dediquei a banco. Atualmente eu sou diretor de uma companhia de seguro, mas eu fui durante 25 anos diretor do Bradesco. Qual é a Eu companhia? tenho uma carreira bancária que vem de 37 até agora. São mais de 50 anos. Qual é a companhia de seguro hoje? Como é? A companhia de seguro? É a Companhia Sul-América de Seguros. Então, como é que foi seu relacionamento com o Amador Aguiar e todo esse trabalho que o senhor desenvolveu no Bradesco? O Amador Aguiar era gerente do Banco Noroeste em Lins, onde eu trabalhei. Eu cheguei a ser subcontador do Banco Noroeste em Lins. Quando foi fundado o Bradesco, que foi uma transformação de uma casa bancária que havia em Marília, o Amador foi convidado para dirigir o Bradesco. E quando ele veio para o Bradesco, ele convidou alguns companheiros dele do Banco Noroeste. Entre esses companheiros, eu. Daí a razão que eu fui para Marília. E trabalhamos juntos praticamente até a morte dele. E como entra o São Paulo na sua vida, nesse trajeto? Bom, eu sou mais velho do que o São Paulo, porque eu sou de 20 e o São Paulo já é dos anos 30. De modo que eu sou São Paulino desde que existe o São Paulo. Sempre acompanhei com muito interesse a vida do São Paulo. Na primeira fase, depois na segunda fase do São Paulo. Tanto que, quando eu me mudei para a capital, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ingressar no quadro social do São Paulo. Eu sou associado do São Paulo desde o ano em que eu me mudei para São Paulo. Acompanhava com muito interesse os jogos, as atividades diretivas do São Paulo. Mas, curiosamente, eu fui ser dirigente do São Paulo não apenas por ser São Paulino, porque era uma fase muito difícil da vida do São Paulo. O São Paulo estava muito endividado e o São Paulo estava prestes a desaparecer, porque não tinha condições. Então eu fui levado para o São Paulo pelo saudoso presidente Cícero Pompeu de Toledo, através de um amigo comum, também grande São Paulino, já falecido, Luiz Campos Aranha, mas porque eu era um homem de banco. Então eles achavam que eu, sendo um homem de banco, talvez pudesse injetar alguma ideia que pudesse salvar o São Paulo. Foi um período muito difícil da vida do clube, mas aí houve um milagre. Nós acabamos vendendo o Canindé, que era o estádio do São Paulo, e construindo o Morumbi. Muita gente pensa que a venda do Canindé foi o começo do Morumbi. A venda do Canindé serviu para pagar as dívidas do São Paulo Futebol Clube. E o Morumbi foi lançado praticamente sem dinheiro, com a venda de ideias. Primeiramente, cadeiras cativas, depois títulos patrimoniais, depois programas de sorteios. E o São Paulo foi sempre atualizando as suas ideias e vendendo essas ideias. E conseguiu esse milagre de iniciar um estádio daquele tamanho, que é o maior estádio particular do mundo, sem um cruzeiro e de terminá-lo sem uma dívida. O estádio foi entregue totalmente pago. Eu considero isso um milagre da cooperação do São Paulino e também do público esportivo de São Paulo de um modo geral. Mas foi um milagre de fé, gente que acreditou. Hoje, quando a gente observa o estádio e vê a coisa toda feita, essa base que o São Paulo conseguiu, é claro que eu, particularmente, tenho muito orgulho disso. Eu acho que foi uma honra e um privilégio ter dirigido o São Paulo, da pedra fundamental até a inauguração do estádio. Mas, por outro lado, você não avalia as noites de sono que eu perdi com as responsabilidades que eu era obrigado a assumir para que não se paralisasse aquele encontro. Eu me lembro até de uma ocasião, houve um movimento na imprensa de São Paulo, eu não me lembro encabeçado por quem,
Porque o Morumbi, ele demandou 18 anos para ser construído. Então houve uma fase que houve uma certa paralisação, parecia que havia um certo desânimo, já não se estava acreditando muito. Então alguém sugeriu que a municipalidade de São Paulo desse o Pacaembu para o São Paulo e terminasse o Morumbi para a municipalidade. Eu me lembro que na ocasião, entrevistado, eu disse que, olha, a ideia pode ser boa, pode ser economicamente defensável, mas eu receio que o sonho do São Paulino não caiba no estádio do Pacaembu. Fale mais sobre isso, mais detalhes. Agora, foi uma fase muito difícil. Eu me lembro, eu era muito relacionado como diretor de banco, inclusive tinha grandes amigos na Companhia Antártica Paulista. E a Companhia Antártica Paulista, a certa ocasião, fez comigo um contrato para venda de bebida no futuro estádio do São Paulo. E me adiantou, na época, 5 milhões de cruzeiros. Ela fez o contrato e eu descontei no Bradesco. Com esse dinheiro, fizemos os primeiros movimentos de terra, que era para fazer a propaganda da venda das cadeiras cativas. Então, na realidade, pouca gente acreditava. O São Paulo é, inclusive, o pioneiro do bairro do Morumbi. Quem vê hoje o fantástico Morumbi, que é uma cidade à parte hoje, o primeiro tijolo do bairro do Morumbi foi o São Paulo Futebol Clube. O primeiro tijolo era um matagal. Eu me lembro que havia aqui até um jornal esportivo na ocasião, que, para fazer uma gozação com o São Paulo, publicou a fotografia de um matagal dizendo Estádio do São Paulo em 1980. Tá vendo? Pouca gente acreditava. Não havia água, não havia luz, não havia esgoto, não havia condução, não havia nada. Então o São Paulo também ajudou a fazer o bairro do Morumbi. Só posteriormente é que apareceram algumas casas, depois aquele hospital infantil que existe até hoje lá, o Darcy Vargas, e depois o Palácio do Governo, que aliás na ocasião não era palácio, estava sendo construído para ser uma faculdade de economia de uma fundação da organização Matarazzo. E foi comprado pelo governador então e transformado em palácio. De modo que o São Paulo ajudou a fazer essa história. São Paulo tem uma área lá de 154.200 metros, se não me engano, dos quais 99 mil é propriamente o campo de futebol, onde seria no loteamento uma praça pública. E com a anuência da prefeitura, o São Paulo construiu o estádio onde seria a praça. E o restante do terreno, metade foi doação da empresa que vendeu, da Aricanduva, e metade foi compra do São Paulo Futebol Clube. Naquele tempo era barato, barato em termos de hoje. Eu me lembro que o terreno no Morumbi custava 400 mil reais, 12 anos de prazo sem juro. Mas o senhor disse que passou noites sem sono, sem dormir. Me explica melhor quais eram esses problemas. Olha, futebol. O São Paulo, dentre as coisas que ele fez de bom para o futebol de São Paulo, foi exatamente também injetar um pouco de crédito no futebol. Porque antigamente ninguém dava muito crédito para clube de futebol. O clube de futebol era tratado mais ou menos à distância. Eu sei disso porque eu fui homem de banco. Então, quando o São Paulo contratava uma obra, era necessário que eu dissesse, olha, para o empreiteiro, pode executar. Então eu assumi uma brutal responsabilidade. E, aliás, é uma das lutas que eu tive no São Paulo, porque até então, para ser presidente do São Paulo, a pessoa tinha que ser ou muito rica ou ter muita retaguarda. Eu tinha retaguarda porque era de banco. E eu sonhava com um São Paulo que pudesse ser dirigido por qualquer São Paulino, como acontece hoje. Hoje, se você for procurar um presidente do São Paulo, você encontra 100 pessoas ou 200 pessoas dentro do São Paulo em condições de assumir a presidência. Não precisa de dinheiro, porque há uma estrutura, há uma base. É questão só de administração. Agora, nessa época, eu penei muito, sofri muito. Agora, tive companheiros fabulosos, né? Fabulosos companheiros. Eu tive companheiros, inclusive, que assumiam a responsabilidade, às vezes pelo fracasso do futebol, porque eu não podia estar contratando jogador, para que eu pudesse conduzir a obra do estádio. Não misturamos nunca o orçamento do estádio com o orçamento do clube. O clube podia estar em maiores dificuldades e não se mexia no dinheiro do estádio. Daí a razão que o estádio pôde ser levado à frente
e pôde ser inaugurado com esse milagre sem dívida. Mas nós não tínhamos dinheiro para nada. Depois de pronto o estádio, só botar banco. Eu não sabia como. Eu tinha um amigo que tinha uma madeireira no Paraná, que andou me ajudando e vendendo barato, madeira. Um outro amigo que tinha uma marcenaria, montou uma oficina dentro do Morumbi, construiu os bancos. Teve um momento que precisavam 400 mil parafusos para usar o banco. Então eu fui fazer uma propaganda de uma empresa de parafuso no jornal, no rádio, em troca dos 400 mil parafusos. O senhor É uma coisa extraordinária. Agora, fora isso, era a campanha de cimento, a campanha de todo jeito. E também a colaboração. Agora, companheiros eu tive extraordinários. Quais? Companheiros eu tive extraordinários. E a coletividade também, porque você sabe o que é futebol. Futebol é paixão. Sempre que o São Paulo jogava uma partida contra um rival mais direto e não tinha grande sucesso, claro que vem a cobrança, né? A pessoa esquece o estádio, que é o futebol. E nós tivemos essa habilidade de separar o estádio do futebol. O estádio entrou para a contabilidade do São Paulo depois de pronto. Foi um presente para o São Paulo. Presente da coletividade são paulina para o São Paulo. Não é uma coisa bonita? É uma epopeia. Né? E os nomes das pessoas que foram importantes nesses momentos? Olha, foram tantas que a gente sempre comete injustiça porque esquece. Mas só para destacar alguns, na pessoa dos quais eu abraço a todos, Cícero Pompeu de Toledo, um presidente que morreu. Essa é uma das razões porque eu fiquei no São Paulo. Porque quando eu fui para São Paulo, eu fui com o compromisso de ficar apenas uma gestão. Mas ocorre que, ao terminar a minha gestão, Cícero Pompeu, que era o presidente, já ficou doente. Então, praticamente, eu fiquei sem condição de deixar o São Paulo e ele veio a falecer. Daí a razão que eu vim a substituí-lo. Não? Mas ele foi um presidente formidável, um homem equilibrado, e é a razão pela qual o São Paulo o homenageou dando nome ao estádio. Cícero Pompeu de Toledo, Manuel Raimundo Pai de Almeida. Isso é uma bandeira do São Paulo Futebol Clube. Um homem que assumiu as responsabilidades do futebol para que eu pudesse tocar as obras do estádio. O Luiz Campos Aranha, falecido, Luiz Cássio dos Santos Werneck, que está até hoje no São Paulo, é presidente do conselho, Marcel Clascou, são baluartes, Monsenhor Francisco Bastos, General Porfírio da Paz, Frederico Menzin. Eu às vezes cometo injustiça porque é impossível lembrar de tantos. E aquela coletividade toda apoiando e acreditando. Daí a razão que está aí o Morumbi. Qual é a visão que o senhor tem da participação do Porfírio da Paz em todo esse esforço? Olha, o Porfírio, ele teve uma época anterior à minha no São Paulo. O Porfírio já vinha de épocas anteriores no São Paulo. Na minha gestão, ele não foi propriamente um diretor, ele era um conselheiro. Mas foi um homem sempre que deu muito apoio. Era um homem relacionado, um São Paulino fanático. Ele próprio se autodenominava José Porfírio São Paulino da Paz. Viu? E foi um homem que deu uma vida também para o São Paulo. Deu uma dedicação total. Principalmente naquela fase difícil, quando o São Paulo tinha que carregar as suas agruras da falta de dinheiro. O Monsenhor Francisco Bastos chegou a fazer a concentração do São Paulo na Igreja da Consolação. Veja quanta história tem o São Paulo. Né? E que mais histórias o senhor se lembra? Que mais histórias o senhor se lembra? São muitas, viu? São muitas. E ao par das dificuldades que a gente teve, foi muito emocionante entregar o Morumbi. Muito emocionante. Nesse dia, conta como foi esse dia. Esse dia foi um dia de glória. Inauguração do Morumbi, 110 mil pessoas. Foi um dia de glória. Entregar a cadeira, cativo, o pessoal que havia colaborado desde o início. Foi fantástico. Afora as alegrias que o São Paulo passou a dar também com o futebol, né? Porque o futebol, o São Paulo, é poliesportivo. Mas o futebol é sempre a grande bandeira. Se não fosse a bandeira do futebol, a gente não tinha conseguido fazer o estádio. É uma bandeira, um clube conhecido, respeitado, querido. Isso ajudou muito. Como é que o senhor conseguiu fazer com que não se misturassem as contabilidades do estádio e do clube?
havia uma comissão para o estádio. Uma comissão para o estádio. O elo de ligação entre a comissão para o estádio e o clube era que o presidente do clube era o presidente da comissão. O presidente do clube era sempre o presidente da comissão, mas a comissão era totalmente à parte. Havia muita gente que nem admitia a ideia de pensar tirar um dinheiro do estádio para fazer futebol. E o meu grande trabalho era convencer o São Paulino. Quando a coisa não ia bem, o futebol não ia bem, mas vamos ter paciência. Temos que chegar lá, temos que construir a base para depois obter os resultados. E eu tive, inclusive, sorte, porque assim que o Morumbi foi entregue, eu falei, agora eu preciso montar uma equipe para tentar ganhar um campeonato, para dar uma satisfação para essa torcida. E tive sorte que logo no primeiro ano ganhei um campeonato, no segundo ano tornei a ganhar. Montei uma equipe boa, né? E o São Paulo pôde precisar. E agora é o São Paulo que você vê. São Paulo que tem os melhores resultados, talvez, da década. O senhor se lembra que equipe foi essa que o senhor montou? Ou, A equipe que o senhor montou nessa época? olha, eu me lembro que eu contratei alguns jogadores de nome na ocasião. Gerson, Forlan, Pedro Rocha, Toninho Guerreiro, Edson, e formando com a base que o São Paulo já tinha. De modo que foi uma equipe muito equilibrada e muito boa, e que deu muitas alegrias, ganhou 2 campeonatos. E qual foi a dificuldade maior que o senhor teve para angariar os fundos para essa construção? Para ganhar? A verba, os recursos para a construção do estádio? Bom, primeiramente foi a cadeira cativa, né? Nós vendíamos a cadeira cativa, vendíamos e paravam a venda para não sofrer o processo da inflação. Fomos vendendo a cadeira cativa. Depois foram criados os títulos patrimoniais, já para o quadro social. Agora, campanhas, nós fizemos inúmeras. Campanha do cimento, campanha de venda de carnês, tudo foi tentado. Agora, conseguimos esse milagre de entregar o estádio pago, sem dever um tostão, começando do zero. Quer dizer, a primeira planta do estádio, o primeiro desenho de planta do estádio foi feito de favor. Eu me lembro que havia 2 engenheiros, França Pinto e Gomes Cardim, que inclusive, quando foi apresentada a planta do estádio, eles que analisaram, eles que fizeram uma mesa redonda com os projetistas, como é? Mas também totalmente de graça. Mas que foi um produto da colaboração de todo mundo. Não? Quem fez o primeiro projeto? O projeto, foram feitos vários projetos. Quem ganhou foi o engenheiro Villanova Artigas. Mas São Paulo acabou comprando 2 outros projetos e fez uma adaptação. Comprou de quem os outros? O primeiro projeto do estádio era um estádio coberto. Né? Mas eu me lembro que um dia alguém sugeriu, falou, olha, futebol, não existe futebol sem foguete, o estádio não pode ser coberto. De quem eram esses projetos cobertos? Não? De quem eram esses projetos que eram cobertos? Não me lembro agora. Mas nós recebemos, porque na ocasião, quando o São Paulo ia lançar o estádio, havia muitas sugestões, né? O São Paulino estava ávido por um estádio. Essa ideia do estádio do São Paulo é uma ideia que já vem, ela é latente, porque já no Canindé, o São Paulo chegou a esboçar a construção de um estádio, onde é hoje a Portuguesa. Ele só não ficou no Canindé, primeiro porque estava muito endividado, precisava vender o Canindé. E segundo porque, com a abertura da Marginal, o São Paulo perdeu 20 mil metros do terreno do Canindé. Então ficava muito restrito para o tamanho do estádio que ele desejava fazer. Não? E é a razão que daí para o Morumbi. E fomos desbravadores do Morumbi, né? Porque fomos os pioneiros do Morumbi. O senhor podia contar como é que foi a tentativa da construção no Pacaembu? Que havia uma luta ali entre os estudantes, né? Do Pacaembu? Do Pacaembu. Essa história que eu contei? Havia uma expectativa, né, de concorrer ao espaço do Pacaembu. Não, houve uma sugestão. Sugestão aventada na imprensa, não me lembro por quem. Uma sugestão feita à municipalidade, que a municipalidade entregasse o Pacaembu para São Paulo e ficasse com o Morumbi naquela fase. O Morumbi já estava semi-construído.
Mas é claro, era uma obra de 18 anos. Precisava parar para ganhar fôlego, né? E para botar outras ideias em funcionamento. Então, nesta fase é que se pensou, alguém sugeriu, e eu achei que seria uma decepção para o São Paulo. Falei, vamos até o fim, gemendo, chorando, vamos chegar lá. E quem eram as pessoas? Eu vejo que o senhor tem ainda aquele entusiasmo. Quem eram as pessoas que também tinham esse mesmo entusiasmo? Essa Entusiasmo? É. O Cícero Pompeu de Toledo. Eu me lembro que o Cícero Pompeu de Toledo, já doente, na cama, quando eu terminei o primeiro lance de arquibancada do Morumbi, eu levei uma fotografia para ele e fiz uma dedicatória. A concretização de um sonho que temos sonhado juntos. E não tem também aquela história... Manuel Raimundo. Esse Manuel Raimundo tem um homem que é uma história do São Paulo extraordinária. É um elemento que está no São Paulo praticamente desde menino. Acho que foi o lançador dessas torcidas uniformizadas no tempo de menino. E é um homem que sabe tudo do São Paulo, que colabora com o São Paulo, que nunca quis ser presidente do São Paulo. Foi, inclusive, meu diretor de futebol, mas nunca quis ser presidente. Existiu essa frase do, já que é um sonho que seja grande? Vamos? A frase, já que o estádio é um sonho que seja grande? Não. Não existiu essa frase? Slogan? Não. Não entendi bem a sua pergunta. Havia um slogan que dizia, já que é um sonho o Morumbi, que seja grande. Ah, sim. De quem é essa frase? Não, isso eu não me lembro. De quem é, não me lembro. Agora me diga, como foi que o senhor se envolveu tanto com tudo isso? Um homem de banco, ocupadíssimo, como o senhor conseguiu se envolver tanto? Porque eu fui para São Paulo com o objetivo de ficar um ano. Levei alguns companheiros do banco para me ajudar a maquinar alguma ideia que pudesse ser útil a São Paulo. Mas o São Paulo, eu comecei a fazer um companheirismo muito interessante, gente formidável. E, além do mais, em seguida, o Cícero começa a ficar doente também. Seria difícil abandonar o Cícero naquela altura. Então, eu acabei envolvido. Acabou, até hoje, viu? É interessante. Eu fiquei tantos anos no São Paulo, que o São Paulo parece que está escrito na minha testa. Quando o São Paulo ganha um jogo, eu sou cumprimentado na rua. Quando perde, eu sou cobrado. Eu que deixei de ser presidente em 1972. Ficou marcado isso na minha vida, né? Mas valeu a pena. Apesar de todos os percalços, apesar das dificuldades, das noites sem dormir, valeu a pena. Eu acho que consolidou e foi uma coisa, deu uma abertura não para o São Paulo, deu uma abertura para o esporte do São Paulo. O Morumbi deu uma nova motivação para o esporte de São Paulo. E a partir do Morumbi, outros clubes construíram. Quantos estados surgiram depois, não é? Eu acho uma coisa muito interessante e muito útil à cidade. E o senhor fale mais sobre essa mudança, a mudança que a construção provocou no futebol da cidade. Bom, São Paulo, durante muitos anos, eu me lembro que a primeira partida que eu assisti do São Paulo, morava no interior, era no Parque Antártica, no atual estádio do Palmeiras, que era o maior estádio de São Paulo. Posteriormente veio o Pacaembu, que deu um novo ânimo a São Paulo. O Pacaembu deu uma nova fase para o futebol, uma nova dimensão. Mas com o tempo, a cidade cresceu muito. Eu valia você que São Paulo, na inauguração do Pacaembu, que não faz tanto tempo, o Pacaembu acho que é de 1940, São Paulo devia ter 1.400.000 habitantes, não mais do que isso. Hoje o grande São Paulo tem quase 20 milhões. Então o Pacaembu também ficou pequeno, ficou superado, ficou um estádio para pequenos e médios jogos. Precisávamos de um grande estádio. Então o Morumbi deu uma nova dimensão, uma nova possibilidade dos clubes oferirem rendas com os grandes públicos. E com isso deu uma dimensão diferente ao futebol de São Paulo. O amador,
Aguiar participou de alguma forma? O Amador esteve comigo na comissão pró-estádio. É um homem que não sabia nada de futebol, não conhecia futebol, era um homem, um crânio de finanças. Era um banqueiro fora de série, na minha opinião. Então ele participou comigo da comissão pró-estádio. Inclusive um outro companheiro meu também falecido, Luiz Silveira, que também foi diretor do Bradesco, esteve comigo também na comissão pró-estádio. Eu me lembro, havia o Altino do Castro Lima, outro grande nome do São Paulo, era diretor da City Imobiliária. E assim muitos outros, esse que faleceu há pouco tempo, Francisco Bergamo Sobrinho, e tantos outros, compreende? E gente que seria uma heresia se tirasse um dinheiro do estádio para colocar no futebol. Então nós aguentamos aquela trilhazinha, apesar das dificuldades, o São Paulo sempre se classificava. Estava aí segundo, terceiro, quarto lugar, chegou até ganhar um campeonato uma vez, com equipes relativamente modestas. Só pôde mesmo ganhar fôlego depois da inauguração do Morumbi. E depois da inauguração do Morumbi, ele teve uma fase de hegemonia. São Paulo está, nos últimos anos, é o clube que tem os melhores resultados do futebol de São Paulo. A que o senhor atribui isso? A sedimentação, a base. A base porque o São Paulo hoje, se não tiver dinheiro, ele pode perfeitamente, se vamos supor que o São Paulo queira contratar um jogador que não tem o dinheiro, ele tem crédito. E ele pode contratar sabendo que os recursos do clube, hoje ou amanhã, estão cobertos pela essa estrutura que ele conseguiu. Base social e o estádio, que é o grande palco, né? Verifique que não só futebol, até espetáculos de arte, os religiosos têm sido realizados lá, porque é o maior local de São Paulo. Há pouco tempo ainda houve uma concentração religiosa lá, onde compareceram, se não me falha a memória, 146 mil pessoas. Mas que tudo isso também deu uma base. São Paulo cobra aluguel, é evidente, né? Então deu uma base econômica para o clube. Então hoje a situação me parece magnífica. E outra coisa que o São Paulo teve de feliz é que ele teve sempre uma continuidade administrativa. Não houve um presidente do São Paulo que procurasse desmanchar o que o outro fez, como acontece na política normalmente. Viu? Eu sei porque eu conheço bem os dois setores, a política e o futebol. Nenhum presidente. Quer dizer, cada um deu sequência àquilo que o outro. E o estádio era uma obsessão de todos. Então ninguém destruiu o que o outro fez. Pelo contrário, continuou. E essa continuidade deu a São Paulo a possibilidade de terminar o estádio e de outras conquistas, desenvolver esporte amador, que desenvolveu muito bem, viu? Mas que o clube passou a ter um destaque, hoje até internacional. O senhor continua atuando numa assessoria financeira ao clube? Se eu dei uma assessoria? Se o senhor continua dando? Não. Eu quando saí do São Paulo, recebi um título muito honroso. O São Paulo me deu o título de grande patrono. Mas eu continuo conselheiro do São Paulo e faço parte também do Conselho Consultivo do São Paulo. O Conselho Consultivo é uma espécie, eles chamam até popularmente de Conselho dos Cardeais. São os mais antigos do São Paulo, os mais experientes, e que o clube ouve nas suas grandes decisões. Esse conselho é sempre ouvido. Ele não é deliberativo, como é o Conselho Deliberativo, mas é um conselho de gente mais antiga, com maior vivência do clube, e que é usada nesses momentos para opinar sobre as coisas do São Paulo. Eu gostaria que o senhor contasse com mais detalhes como foi a sua propaganda do parafuso. Do? Parafuso. Precisava parafusar os bancos do estádio, não havia dinheiro. Então eu me lembro que uma empresa aí resolveu praticamente doar os parafusos para São Paulo. Mas eu, presidente do São Paulo, eu tive que participar de umas propagandas aí, né? Sobre as excelências do parafuso. Então eu fui no rádio, fui no jornal. Assim como para asfaltar uma rua do Morumbi, na ocasião, havia uma propaganda que dizia: por que moramos no Jardim Leonor? Eu nem morava, mas eu aparecia lá também, por que moramos no Jardim Leonor? Propaganda em troca do asfaltamento de uma rua. Viu?
Mas no fim, o que é duro de passar é doce de lembrar, né? São histórias que acontecem que ficam marcadas na vida da gente. Não? E o senhor vai assistir jogo? O senhor comparece? Eu perdi um pouco o hábito. Eu acompanhei o São Paulo durante muitos anos, assistindo jogos dentro do campo, como era meu hábito, aqui e fora daqui. Viajei com o São Paulo pelo exterior, inclusive. Mas de uns anos para cá, acho que mais por comodidade, eu comecei a ver os jogos na televisão e no rádio e acabei perdendo o hábito de ir ao clube. Há alguns anos já que eu não vou assistir uma partida lá no estádio, mas acompanho religiosamente o São Paulo. O senhor deveria estar agora no Japão, não é? Agora vai ser uma parada difícil lá, né? Vai. Mas o São Paulo está habilitado para, quem sabe, se repetir. Pelo menos vice-campeão já é. Né? Isso. Gostaria que o senhor contasse mais passagens para todos os são paulinos saberem de mais segredos ou detalhes sobre toda essa epopeia que foi construir o estádio. Olha, eu passei tantos anos no São Paulo que é difícil memorizar coisa por coisa. Mas há umas coisas interessantes. Eu me lembro que quando eu estreguei o estádio, eu fiz questão de pessoalmente ir lá entregar as cadeiras cativas. E apareceu um cidadão, já de idade, que eu mostrei o lugar dele, ele sentou e começou a chorar. Veja que coisa interessante. E também no terreno do futebol, temos as alegrias. Uma ocasião, São Paulo andava muito ruim no campeonato, com resultados muito adversos, dificuldade de pagar folha. E eu consegui uma excursão, nós fomos à Venezuela disputar um torneio que se chamava Pequena Copa do Mundo. Um time modesto. E nessa Pequena Copa do Mundo acabamos enfrentando no final o fabuloso time do Real Madrid, com Di Stéfano, Puskás, Gento, era o time mais fabuloso da época. E ganhamos o jogo com o nosso timinho. Então, são pequenas coisas que vão marcando, ficam dentro da gente, né? Posteriormente, o São Paulo começou a ganhar jogos e já virou rotina. Mas naquela ocasião, qualquer resultado desse era uma coisa fantástica, viu? E assim teria 1000 histórias, se pudesse relembrar, mas são tantos anos que eu fiquei lá. Fiquei 20 anos no São Paulo. Pode relembrar o que o senhor quiser. 20 anos é quase uma vida. E até hoje sou muito chegado ao São Paulo. Cultivo, acompanho. Tenho 2 filhos conselheiros do São Paulo. Não? Que na minha casa é uma democracia. Que cada um pode torcer para o time que quiser, desde que seja para o São Paulo. Não? E conseguiu? Netos também são são paulinos? Como é? Os netos também? Também. Eu tenho 4 netas. 4 são paulinas. Todos são São Paulinos. A mulher, os filhos, as noras e as netas. De que maneira todo esse desempenho seu no São Paulo caminhou junto com a sua carreira bancária? Olha, não interferiu tanto, porque eu tinha companheiros muito bons nas minhas diretorias. E eu reduzi, na ocasião, o São Paulo tinha, quando eu entrei para o São Paulo, ele tinha uma diretoria muito grande. Eu reduzi a diretoria na fase da construção do estádio do Morumbi. Então, praticamente, a diretoria era um grupo de trabalho. E é um pessoal dedicado e no qual eu confiava plenamente. De modo que eu dirigi o São Paulo mais do meu gabinete no banco do que na sede do São Paulo. Esse tempo, a sede do São Paulo era na Avenida Ipiranga. Posteriormente, é que eu transferi para o Morumbi. Mas a companheirada e o telefone, de modo que eu estava ao par das coisas do clube sem necessidade da presença física na sede, porque eu tinha muitos afazeres no banco. Mas foi um período em que tudo, apesar das dificuldades, a coisa foi se engrenando e deu no que deu. O senhor acha que ainda falta algum sonho para o senhor realizar na sua vida? Olha, eu costumo dizer que eu não acredito muito em homens realizados, porque ninguém pode se considerar realizado quando tanta coisa ainda resta por fazer e quanta coisa feita ainda pode ser aperfeiçoada. Mas eu devo admitir que
que, tendo em vista a modéstia das minhas origens, eu tenha percorrido com relativo sucesso os caminhos da vida. Mas sempre a gente procura mais. No próprio São Paulo, eu não estou lá na direção do São Paulo, mas 3x2 eu estou telefonando ao presidente, ou a coisa que me ocorra, compreende? Porque parece que eu estou vivendo ainda a vida de dirigente do São Paulo. São Paulo tem muito o que fazer, tem que aperfeiçoar. Agora fala-se no lançamento de uma sede maior, que não pode ser feita na ocasião. E a coisa vai modificando. A própria estrutura da parte amadora foi se modificando com o tempo. Então, acho que muita coisa ainda pode ser feita. E o que o senhor acha dessa sede maior social? Não, é uma aspiração dos frequentadores da parte social, né? Eu nunca fui frequentador, mesmo porque no meu tempo, praticamente, a parte social estava engatinhando. Porque logo que foi entregue o estádio, em seguida, eu fiquei ainda 2 anos, mas aí fui eleito governador do estado, fiquei 2 anos ainda como presidente. Mas já assumiu a presidência interinamente o doutor Henri Aidar, que foi meu sucessor. Foi outra grande figura do São Paulo. Em que medida o senhor ter sido governador ajudou o São Paulo? Não, isso eu acho que nada. Nada? Não, acho que nada. Mesmo porque é outra coisa interessante. São Paulo não tem um cruzeiro de dinheiro público. Nunca teve. Nunca o poder público foi solicitado para ajudar o São Paulo. Foi totalmente a coletividade são paulina. Eu diria até coletividade desportiva. Tem muita gente que tem cadeira cativa aí, é sócio do Corinthians, é sócio do Palmeiras, né? Como eu também tenho títulos no Palmeiras e no Corinthians. No Santos, no Comercial, Juventus. Então, a coletividade esportiva começou a enxergar o alcance do estádio e o que ele representava para o futebol. Eu tive, talvez, a persistência para batalhar e não desanimar, porque é um momento muito difícil. Falta de dinheiro É triste. é sempre falta de dinheiro. Agora, o senhor podia voltar um pouco à sua juventude, não é? Como esse menino de São Manuel conseguiu se realizar tanto? Como o senhor explica isso? Olha, talvez com muito trabalho, persistência e também um pouco de sorte, né? Eu era bancário, era funcionário de um banco, como eu falei, fui para o Bradesco no início do Bradesco. No início do Bradesco era um pequenino banco. O Bradesco foi crescendo e eu fui crescendo com ele. Acabei diretor do Bradesco. No Bradesco, por força do Bradesco, eu ocupei outras funções. Eu fui diretor da Associação Comercial, eu fui diretor do Sindicato dos Bancos, eu fui presidente da Comissão Consultiva Bancária do Conselho Monetário Nacional. Eu fui fazendo um relacionamento muito grande. E esse relacionamento é que um dia me conduziu à política. Eu nunca pensei em ser político. Nunca sequer fui candidato a vereador. Mas inventaram essa brincadeira, a certa ocasião, de me lançar candidato a vice-governador. Eu acabei eleito vice-governador. Em seguida veio a Revolução, caçou o governador e eu me vi no governo. E depois do governo, aí eu tomei gosto, né? E voltei, depois de 4 anos, aí cumpri um mandato completo. As coisas foram acontecendo assim, quase que naturalmente, com uma coisa decorrência da outra. Agora, nós pulamos da sua fase da escola para o seu desempenho no São Paulo. No momento, o senhor sai da casa dos seus pais para ser autônomo. No momento eu saio? Da casa dos seus pais. Bom, eu já contei que o meu pai residiu em Mirassol e que eu desisti de uma ideia de estudar direito no falecimento dele. Nessa ocasião eu saí da minha casa e mudei para Presidente Alves. Fiquei uns 6 meses, eu tinha uns tios em Presidente Alves que me facilitaram o ingresso no Banco Noroeste. Pirajuí é próximo a Presidente Alves. Então o Banco Noroeste me admitiu, mas me mandou para Pirajuí. Fiquei 3 anos lá, aí fui transferido para Lins, onde conheci o Amador Aguiar. Tá vendo?
E de Lins, fiquei também uns 3 anos, aí fui para Marília, já no início do Bradesco. Que também foi outra luta, né? Para fazer o Bradesco o banco fabuloso que é hoje. E o seu casamento, como é que foi? Em Pirajuí. Onde eu comecei a trabalhar, que eu conheci a minha mulher. Viu? Quando eu casei, já não morava em Pirajuí, já estava em Marília. Como é que foi o namoro? Hein? Como é que o senhor conheceu? Eu era bancário e ela morava em Pirajuí, mas estudava em Campinas. Era um namoro de férias. Viu? E fiquei noivo quando ela se formou professora em Campinas. E posteriormente casei com 23 anos, ela com 19. E fizemos este ano bodas de ouro. E agora, depois da sua carreira, em que momento a sua carreira bancária se junta com a atuação no São Paulo? Em que ano? No São Paulo? Em que ano as duas coisas se fundem? Olha, banco é uma coisa muito delicada. Não era muito fácil conciliar atividade bancária com clube e política, então. Política até foi uma coisa muito interessante. Porque eu, além de não ter ideias políticas, nunca fui candidato nem a vereador, como eu disse, também havia um impedimento, porque o meu banco não admitia que ninguém fizesse política militante. Não admitia. Então, quando eu fui sondado para ser candidato a vice-governador, eu relutei, porque eu não queria, não passava pela minha cabeça a política. Mas tanto insistiram que eu um dia condicionei. Falei, olha, se o banco concordar e o São Paulo também concordar, eu vou ser candidato. E para surpresa minha, eu caí da cadeira, né? Porque o São Paulo concordou e o banco concordou. Então eu me vi atirado aí como candidato a vice-governador. Uma eleição difícil, porque antigamente o vice-governador não era atrelado ao governador prefeito de voto. A eleição era direta, mas cada um tinha os seus próprios votos. Tanto que eu fui eleito, outra coisa interessante da minha vida, eu fui eleito vice-governador com Adhemar de Barros governador. E depois de eleito, eu fui convidado para ir à casa dele porque ele queria me conhecer. Veja bem, porque não era atrelado. Nós não éramos companheiros políticos, não éramos do mesmo partido, nos tornamos amigos, mas fomos nos conhecer depois de eleitos. Claro que eu sabia quem ele era, estava fazendo campanha e ele também sabia quem eu era, mas um contato pessoal depois de eleito. Quem insistiu com o senhor para entrar na política? Quem? Um antigo partido republicano. O Partido Republicano tinha, na ocasião, um presidente que chamava Francisco Franco, um deputado, que faleceu há pouco tempo. E ele que insistiu muito. E como parece que o eleitorado gosta de coisa nova, sabe? Eu tive uma votação espetacular. Inclusive, fiz a maior bancada para o PR da Assembleia. A bancada do PR na Assembleia foi maior do que a do governador. Porque era coisa nova, né? Era conhecido por causa do São Paulo. Porque futebol, eu não direi que dá voto. Eu acho que talvez não dê votos. Mas tem uma coisa muito importante, divulga o nome. Então facilita a atividade política. Agora, nunca pensei em entrar no São Paulo como trampolim para a política. Nunca. Isso aconteceu na minha vida e eu acabei governador 2 vezes. Então, me fale mais desse período político, por favor. Olha, foi um período muito bom. A primeira fase, o primeiro governo, eu fui pego de surpresa, porque eu não esperava àquela altura. Houve a Revolução já me encontrou vice-governador. Mas houve a Revolução, o governador foi cassado e eu tive que assumir. Não tinha muita experiência de coisa pública, de modo que foi uma fase que eu consegui harmonizar os interesses, sem criar problemas políticos, e conduzir o barco até o final da gestão. Mas foi um período muito bom. Tive muita gente capaz que me ajudou muito. Posteriormente, terminado o período, aí eu entendi que devia disputar a próxima. Então comecei a me preparar. Fiquei 4 anos andando e tal, no interior, eu conheço muito bem o interior, eu conheço todos os municípios de São Paulo.
e visito o interior semanalmente. Tenho ou não tenho o que fazer. Eu vou sempre para o interior. Então eu comecei a me preparar. Quando chegou mais ou menos a época das eleições, nas prévias de opinião pública, eu estava numa situação privilegiadíssima para disputar o governo do Estado. Mas aí, com o ato da Revolução, acabaram com a eleição direta. Era a escolha. Mas o presidente Médici, que estava no governo, me escolheu sem me conhecer. O único contato que ele teve comigo foi na inauguração do Morumbi. Porque eu, quando inaugurei o Morumbi, eu convidei o presidente da República, que era o Costa e Silva. Mas o Costa e Silva ficou doente, o Médici assumiu. Então eu fiquei até em dúvida se devia convidar o Médici, porque já tinha convidado o Costa. Depois eu raciocinei, eu não estou convidando propriamente a pessoa, estou convidando o presidente. Então ele veio. Ele estava empossado recentemente. Eu me lembro até de um fato muito interessante, que o Morumbi estava lotado. E eu quis que ele entrasse comigo dentro do estádio. E a segurança dele, o pessoal de assessoria dele, temia que ele pudesse ser vaiado. E eu me disse, presidente, pode entrar tranquilamente, porque eu não posso ser vaiado hoje. E o senhor vai entrar comigo. E ele entrou, para surpresa, foi uma ovação. 110 mil pessoas de pé aclamando. Vou contar com ele. Não sei se ele se impressionou também um pouco com isso. O fato é que um dia eu recebo um telefonema dele e dizer, olha, eu estou lhe convidando para ser o candidato ao governo de São Paulo e não quero que o senhor me agradeça essa indicação, porque eu cheguei ao seu nome. Eu estou lhe convocando para repartir comigo uma responsabilidade. E assim me tornei governador. Eu que me preparei para disputar a eleição direta, acabei na indireta sendo governador. Aí cumpri um período de 4 anos. Esse período foi muito bom. Muito bom, primeiro porque eu já tinha experiência. Já tinha experimentado o governo, já tinha minhas ideias. Segundo porque eu fui escolhido quase um ano antes da posse. Então eu pude me preparar. Eu quando entrei no governo, eu não tive que tatear nada. Eu entrei sabendo precisamente o que eu queria. Os planos na cabeça, as equipes já ajustadas para aquele plano, e tive uma fase fabulosa. Tive sorte também, porque eu não peguei essa crise atual. Essa crise atual, que começou com aquela crise do petróleo, já me pegou no final de governo. Então eu tive uma fase ascensional da economia. Eu consegui aumentar todo ano a arrecadação do Estado baixando impostos. A base principal do orçamento do Estado é o ICM. Eu baixava 0,5% ao ano o ICM e aumentava a arrecadação. Então, pude fazer estradas como imigrantes, pude fazer 10 mil quilômetros de estrada, pude fazer energia elétrica, dobrar a capacidade de energia elétrica, fiz 1.000 escolas, né? Pude agitar todos os setores. E sem problemas políticos. Com o meu partido, era uma maioria muito grande. Eu tinha 51 deputados na Assembleia e a oposição 15. Mas que eu tinha facilidade também para a aprovação dos meus projetos. Foi um período que eu me dediquei muito, porque eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Eu me dedico, eu fui um escravo do governo. Não fui à festa, não fui a banquete, a não ser o que o protocolo me obrigasse, mas trabalhei duro durante 4 anos, visitei todos os municípios do estado na mesma gestão. Pude fazer muita coisa, mas também com a ajuda de umas equipes formidáveis. Eu tenho tido sorte na escolha das equipes, tanto no São Paulo como no Estado. E o senhor não teve nenhum problema de administração por causa da turbulência política da época? Não. Não, e não tive a menor interferência, ao contrário do que muita gente pensa. Eu convivi praticamente, por circunstância, com todos os presidentes da Revolução. O primeiro presidente, o Castelo Branco, na minha primeira gestão. Posteriormente veio o Costa e Silva, que se tornou também muito meu amigo. Depois veio o Médici, que me escolheu nessa circunstância que eu relatei, mas que tornou meu amigo. Depois do Médici veio o Figueiredo. Não, veio o Geisel.
que eu, inclusive, peguei um pedaço da gestão do gás. E depois o Figueiredo. O Figueiredo, como foi o presidente, ele tinha sido, no meu primeiro governo, comandante da Polícia Militar em São Paulo. E chegou a presidente da República. Então, eu, por circunstâncias, eu privei com todos. Nunca tive em São Paulo a menor interferência do governo federal. Pude colaborar com eles sem a menor interferência. Muita gente pensa que é a revolução, o governador deve ser um marionete, nada disso. Com plena autonomia. Eu me lembro do presidente Castelo Branco, ele gostava de telefonar. Ele era viúvo, ficava sozinho lá no palácio. Então, telefonava muito para mim. Então, governador, como é que vai esse país? Não tive a menor interferência. Então, foi uma fase feliz, viu, do Estado. É outra coisa que ajudou a branquear os meus cabelos, mas que deu um sentido muito grande de coisas que eu pude fazer. Pude deixar todas as crianças com escola. Uma fase, período muito bom. Diz que elogio em boca própria é vitupério, né? Eu acho que governo a gente não compara, porque cada homem vive em função da sua época, das condições que encontra. Eu tive essa condição favorável. Apoio lá, apoio aqui, e uma economia, naquela época, em expansão. E quais são os seus planos para o futuro? Não, agora eu estou acomodado. Como eu fiz política durante muitos anos, toda campanha eu sou solicitado, né? E eu costumo dizer que eu não deixei de fazer política, eu deixei de ser candidato. Eu acho que fazer política não é apenas ocupar cargo público. Quando a gente procura levar um pouco da experiência que adquiriu na vida para aperfeiçoar o processo político, quando a gente procura orientar as melhores escolhas para a vida pública, está fazendo política. Então, quando chega uma campanha, normalmente eu escolho um caminho e procuro ajudar aquele candidato que me parece o melhor ou mais indicado para a ocasião. Não estou ausente do processo. Agora, disputar não quero, porque eu estou numa idade agora que eu quero cultivar um pouco os netos. Eu não vi os filhos crescerem, preciso cultivar os netos. Os filhos foram crescendo, eu era homem de esporte, homem de banco, homem da política. Eles ficaram homens, casaram e eu não convivi. Agora eu estou cultivando as netas. Conta sobre as netas. É? Fale para nós sobre as suas netas. São formidáveis. Eu tenho 4 netas, de toda a idade. 22, uma quase que é advogada, já terminando já o curso de Direito. Tem uma outra fazendo comunicação. E tenho 2 menores. O meu filho mais velho, 2, e do meu outro, as 2 menores. Então as meninas devem ter 22, 18, 15, 13, por aí. Mas são formidáveis, viu? Como o avô coruja, viu? Avô é pai com açúcar, né? São formidáveis. Então eu resolvi parar um pouco, sair um pouco desse torvelinho que eu vivia, porque a vida pública dá muito compromisso também, né? Compromisso de toda ordem. Eu calculo que... Sabe que eu paraninfei tantas turmas de estudantes, como governador, como vice-governador, que eu calculo que eu devo ter uns 1.000 afiliados de formatura. 1.000 afiliados. 100.000 afiliados de formatura. Este mês eu já recebi uns 2 ou 3 convites para a turma que eu paraninfei há 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Tudo isso é um capital de amizade que a gente vai. Né? Não entro num lugar que não encontre alguém conhecido, que foi meu afiliado. É uma vivência, não? Isso é mais do que tudo, é mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa. Não? Rico eu não consegui ficar, mas eu fiz esse capital. O senhor deve ter... Os seus pais sonhavam que o senhor fosse ser alguma coisa ou não? Não. Tinha alguma Meu pai morreu muito cedo. expectativa? Eu tinha mal terminado o ginásio. A minha mãe, sim, viveu muito tempo. Minha mãe morreu aos 96 anos e já me viu governador. Deve ter sido um orgulho, né? Como é que ela reagiu? Bem. Ela esteve Eu me lembro presente? que quando eu fui assumir o governo a primeira vez, ela morava lá na Rua Pamplona. Antes de ir lá, eu fui da Rua Pamplona.
Para ela era glória, né? Ela assistiu a sua posse? É? Assistiu a sua posse? Assistiu. E morreu com 96 anos. Quase que centenária, né? É. Beleza de idade. E os seus irmãos? A minha mãe teve 8 filhos, mas eu não conheci todos. Eu sou caçula. Ultimamente, nos últimos anos, nós éramos em 3. 2 era o mais velho, eu que era o caçula e um intermediário. Nós nos reunimos, aliás, sempre na casa da minha mãe aqui em São Paulo, os 3. Os 2 também faleceram. Aliás, a minha mãe só não viu falecer o filho mais novo, que sou eu. Ela viveu mais do que os filhos. O que eles faziam, seus irmãos? Como é? O que seus irmãos faziam? Meus irmãos, o Dácio, o mais velho, foi comerciante durante muitos anos. E o Washington fez muita coisa. O Washington era o intermediário. Ele teve várias atividades, foi diretor de empresas, viu? E nós tínhamos um relacionamento muito bom, exato pela diferença de idade. Eu era o irmão mimado, porque o mais velho tinha 11 anos mais do que eu, e o intermediário tinha 8 anos mais do que eu. E me ajudaram sempre muito, nas minhas campanhas, em tudo eles estavam presentes. Eu sempre fui muito ajudado por eles. Como de resto, pela toda a minha família, minha mãe, foi extraordinária sempre para mim. Nas fases difíceis, né? Eu comecei a vida por baixo. Eu ganhava 200 cruzeiros no Banco Noroeste quando eu comecei. Já naquele tempo era muito pouco dinheiro. Agora, o que o senhor acha dessa... qual é a sua opinião sobre o São Paulo estar querendo... está fazendo um museu, um memorial? Eu achei uma coisa muito interessante. Eu, quando era presidente do São Paulo, eu tinha vontade de fazer uma coisa assim. Ou museu, ou a história do São Paulo. Eu me lembro que eu tenho um amigo, que também é conselheiro do São Paulo, o Benedito Rui Barbosa, e eu sempre dizia, Rui, vamos escrever a história do São Paulo, que os nomes que fizeram São Paulo, os primeiros, estão todos vivos, né? Na ocasião estavam todos vivos. Estava vivo o Monsenhor Basto, o Porfírio da Paz, o Paulo Machado de Carvalho, estavam todos vivos, né? Mas os homens, o tempo vai passando e a história real do São Paulo talvez nunca tenha sido bem escrita. Então eu acho que esse repositório é muito interessante, porque é uma epopeia. Viu? Isso que o São Paulo fez é uma coisa, é um milagre de trabalho, de perseverança, de fé. Não é à toa que era chamado o Clube da Fé. Vale uma história, eu acho extraordinária essa ideia de ter um repositório dessas coisas que o São Paulo realizou nesses anos. Até porque a futura geração tem que tomar conhecimento através disso, né? E como é que foi para o senhor estar dando aqui esse depoimento? Para mim? Para mim, falar do São Paulo é sempre uma alegria, né? Eu sempre dizia que de um lado eu tinha a profissão, do outro lado eu tinha a devoção. Então, falar do São Paulo é sempre uma alegria. E é um assunto que eu sou obrigado a falar em qualquer lugar. Porque, como eu disse, está escrito na testa. Depois de 20 anos lá no São Paulo, a gente fica muito conhecido, né? Ainda mais futebol, que é muito divulgado, tem muito centímetro de coluna, tem televisão, tem rádio. Eu acho que em lugar nenhum do mundo um futebol tem a cobertura que tem no Brasil. Veja bem, todo jornal tem página esportiva, não é? Televisão tem programas, o rádio tem programas. Uma cobertura extraordinária. Isso é um potencial que o São Paulo também explorou para fazer o estádio. É a força do veículo. Nós usamos muito o veículo, nos ajudaram muito. A Gazeta Esportiva, me lembro. Uma ocasião, era diretor da Gazeta Esportiva o Carlos Joanelli. Quando eu lancei o Estado do Morumbi, o primeiro arquibancada lá, ele botou uma placa. A Gazeta acredita nesse empreendimento. Quando ele lançou na Avenida Paulista, eu botei a minha placa lá. São Paulo também acredita. Bonito isso. É uma questão de fé, de acreditar, né?
Quando a gente compra a ideia, assim, fica impregnado pela ideia, acho que a metade do caminho já está percorrido. Né? Pode desanimar. E há momentos difíceis que, né? Que houve uma época que pouca gente acreditava que o São Paulo pudesse fazer. Agora, é como eu disse, houve uma sequência de todos os presidentes. Se me perguntasse qual foi o mau presidente do São Paulo, eu acho que não existiu. Todos fizeram. Todos fizeram alguma coisa. Cada um dando continuidade àquilo que encontrou do outro. E essa é uma das razões também do sucesso do empreendimento. Muito obrigada pelo seu depoimento. Muito obrigada. Ah, Tá? Foi um prazer. e eu agradeço muito, viu? Foi uma oportunidade muito boa de falar de um assunto que eu gosto muito. Mesmo assim, sem nenhum preparo, assim, no improviso que nós fizemos. Mas ficou um caráter de conversa, ficou muito interessante. E se o meu depoimento servir para ilustrar alguma coisa desse museu, eu já me dou por muito satisfeito. Muito obrigado.